Agora vamos ouvir breves observações da parte dos deputados presentes. Bárbara, por favor. Thank you, Chair, and also thank you, Mr. Jean Willis, for coming. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Willis. Obrigado pela descrição da situação. Falou no assassinato da Marielle Franco, uma ativista lésbica e negra que foi assassinada a 14 de março do ano passado. Não há dúvida de que este assassinato se deveu ao seu ativismo feminista e antirracista. Ela também lidava muito com questões de corrupção entre a polícia e o uso excessivo da força por parte do exército. Sabe dizer-nos exatamente qual é o ponto da situação da investigação e do processo judicial, como é que isto está? Os meios de comunicação social da Europa, aqui na Europa, disseram-nos que a esposa e a mãe de uma das pessoas acusadas de estar envolvidas neste homicídio trabalhava no gabinete de um dos filhos do Sr. Bolsonaro. Sabe dar-nos alguns pormenores acerca desta acusação e das pessoas que foram acusadas disto? A senhora Marielle Franco também se debruçava sobre as questões do excesso de violência nas Forças Armadas. Ainda é prematuro, claro está, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre se a percepção ou se a aparência do Exército na vida política no Brasil tem sofrido alterações com esta nova presidência. E há 2 dias, no domingo último, nos jornais alemães, vimos fotografias vindas do Brasil de manifestantes a protestar contra o presidente Goulart em 1964, a propósito da implantação da ditadura militar. Foi uma reportagem muito breve e as pessoas pediam um fim da impunidade daquilo que sucedeu e queriam que se refletisse de forma sincera e profunda sobre o que se passou no tempo da ditadura militar. Eu não sei se tem acompanhado isto, mas gostaria de saber se nos podia dar alguma ideia da sua opinião, do que se passou. Quanto aos indígenas, o meu grupo, os Verdes, ficou bastante chocado ao verificar que esta instituição tão boa, a FUNAI, muito dedicada às questões dos indígenas, viu as suas funções esvaziadas para o Ministério da Agricultura, onde, no fundo, só lidam com questões agrícolas e agroindustriais. E eu gostaria que me dissesse se acha que isto vai afetar a situação dos direitos civis dos indígenas no Brasil. Agora, uma pergunta específica da Alemanha. Se não souber uma resposta, não faz mal, mas eu sou alemã e acho que tenho que fazer esta pergunta. No nosso Ministério do Comércio, houve uma comunicação de que é uma boa altura para negociar com o Brasil. E diz-nos o Ministério também que do lado brasileiro há mais fundos para tecnologia relacionada com a segurança pública. E pode-se usar isto de facto para a segurança das pessoas, mas também se pode usar esses mesmos mecanismos para a opressão. E o Sr. Wilson Witzel, do governador do Rio, disse que isto é uma coisa boa. É boa que tenha havido o dobro dos assassinatos por parte da polícia nos primeiros meses do seu mandato. E eu gostaria de saber se esta informação que eu acabei de referir já é tão importante que já tem um reflexo nas ações da polícia no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, Bárbara, fez 7 perguntas. Não, daria as respostas no final, sim? Pues muchas gracias, señor presidente, por concederme la... Muito obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra. Eu gostaria de transmitir o meu apoio ao Sr. Willis, porque temos aqui um deputado que teve que renunciar
E fugir do país, isto é uma coisa que me toca muito pessoalmente, é uma situação muito grave, sobretudo tendo em conta o fim trágico de Marielle Franco. Há o risco de passar das ameaças aos factos, e é um risco real. O Brasil é outro país, noutro continente, e as medidas que a União Europeia pode tomar são medidas limitadas. Mas parece-me que não estamos a tomar sequer essas poucas medidas. É importante que a União Europeia não branqueie a homofobia, o racismo e a corrupção de Bolsonaro. E isto afeta toda a comunidade internacional, mas estamos aqui a falar da União Europeia. A 5 de novembro, Juncker e Tusk deram os parabéns a Bolsonaro pela sua vitória eleitoral e propuseram reforçar as relações entre o Bloco Europeu e o Brasil. E disseram na carta, em nome da União Europeia, damos-lhe os parabéns pela eleição como Presidente da República do Brasil. Não havia qualquer referência à campanha. Ao que parece, o Sr. Juncker e o Sr. Tusk devem ser as únicas pessoas que não sabem exatamente os termos em que se desenrolou a campanha eleitoral de Bolsonaro no Brasil. E depois estamos no momento em que a investigação policial do assassinato de Marielle Franco indica ligações à família de Bolsonaro e que há um aumento claro do discurso do ódio por parte do Presidente. E também há o problema dos direitos dos indígenas e é um declínio que não tem precedentes na história brasileira. E no âmbito do acordo com a União Europeia e a Mercosur é outra questão a discutir. E tudo isto são factos que nós deveríamos alterar na nossa política externa. Eu queria aproveitar para dizer que penso que é um bom momento que tenhamos uma resolução de urgência sobre os direitos humanos no Brasil e gostaria de concluir com duas perguntas dirigidas ao Sr. Bellis. Diz que as ameaças de morte não eram dirigidas a ele, mas também à sua família. E eu gostaria de saber se a situação da sua família, se continua a estar no Brasil, se está sob proteção ou não, se as autoridades demonstraram alguma preocupação em relação a esse caso. E outra pergunta seria a seguinte: quantos representantes políticos e sociais é que estão neste momento sob ameaça semelhante àquela que o fez fugir do Brasil? Francisco, por favor, um pouco mais breve. Muito obrigado. Queria começar por saudar o Sr. Deputado Willis, que aliás já tive oportunidade de conhecer há uns anos atrás aqui neste Parlamento, e saudar nele um dos maiores representantes neste momento da luta pela plena democratização do Brasil, num momento particularmente difícil da vida daquele país, a que me ligam tão profundas ligações quanto português e português com muitos familiares brasileiros. Uma pequena questão só, dizer que tenho uma pequena divergência consigo. Eu acho que a herança ameríndia e africana é essencial na identidade brasileira, mas o Brasil também deve assumir plenamente a sua herança europeia, porque ela existe, faz parte, esteve muito presente, aliás, nas suas palavras. Bem sabemos que as heranças são múltiplas e têm aspectos positivos e têm aspectos negativos, mas há um aspecto muito positivo da herança europeia, que nomeadamente está ligada à questão dos direitos humanos e que neste momento tem que ser salientada no Brasil, porque julgo que no Brasil hoje se faz um discurso em nome dos valores do Ocidente, que nega, objetivamente, aquilo que são hoje os melhores valores do Ocidente, que é precisamente o respeito pelos direitos humanos, o respeito pela individualidade de cada um e a promoção dos direitos nas suas múltiplas vertentes, como referiu muito bem na sua intervenção. A minha única questão, eu tenho acompanhado o Brasil muito de perto, tenho uma profunda ligação, como referi. Estive, aliás, no Brasil no dia das eleições, na segunda volta das eleições presidenciais. Acompanhei a campanha, tenho acompanhado tudo quanto se tem verificado. Duas perguntas apenas. Primeira, mais geral. Até que ponto a ascensão de uma figura como Bolsonaro, que é de facto uma figura absolutamente repulsiva, e eu uso as palavras com o devido cuidado, que não tem nada a ver até, por exemplo, com o presidente Trump. Gostemos ou não gostemos, é uma coisa completamente diferente. Bolsonaro faz um discurso declaradamente
racista, declaradamente homofóbico, declaradamente proto-fascista, ainda que por vezes não tenha plena consciência do que isso significa, porque além do mais é de uma profunda ignorância política, mas de facto uma figura, a ascensão à presidência de uma figura tão repulsiva como o Bolsonaro, até que ponto está a instigar o surgimento de fenómenos novos de violência no Brasil. O Brasil tem um problema de violência profunda, histórica, nós conhecemos isso, mas há agora um novo tipo, quem vai acompanhando a imprensa brasileira, ou falando com amigos e familiares brasileiros, vai percebendo que há um novo tipo de violência muito dirigido para determinados setores da população, o que esteve, aliás, na origem da sua decisão, certamente traumática, de abandonar o seu próprio país e de vir viver para a Europa. Como é que isso se está a manifestar? E a segunda questão tem que ver com um tema que eu tratei ao longo destes 5 anos, muito de perto, que tem que ver com os povos indígenas brasileiros. Na verdade, parece-me absolutamente escandaloso o que se tem vindo a passar. A FUNAI, que já funcionava mal nos últimos anos, está cada vez pior. Por outro lado, foram atribuídos poderes ao Ministério da Agricultura que são absolutamente exorbitantes e há um risco real de pôr em causa alguns direitos que nas últimas décadas foram conquistados com enorme dificuldade pelos povos indígenas do Brasil, que são dos povos mais oprimidos no contexto da sociedade brasileira, historicamente, desde que nós lá chegamos, digamos assim, os europeus, e em particular até nós próprios, os portugueses, essa é a parte negativa, não é, dessa herança cultural, mas que têm sido sistematicamente oprimidos, quer no tempo do colonialismo, quer no tempo desde a independência do Brasil, verdadeiramente as elites brasileiras nunca olharam para os indígenas como seres humanos na plenitude dos seus direitos. E eu gostava de saber, precisamente neste momento, como é que essa situação está a evoluir. Muito obrigado. Miranda. Senhora Miranda. Obrigada, Presidente. A bandeira de Brasil tem 2 palavras: ordem e progresso. A ordem continua, ou quer continuar, mas o progresso desapareceu. A ministra de Direitos Humanos do Brasil devia de estar hoje aqui. Ela foi convidada. A mim gostaria de perguntar ao presidente por que ela não está. Teria sido uma boa oportunidade para falar com uma pessoa que está no exílio, com um defensor de direitos humanos. Brasil é um sócio estratégico da União Europeia, ou era um sócio estratégico até as eleições de Bolsonaro, nas que saiu elegido o presidente Bolsonaro. Nós lamentamos muito, dentro do nosso grupo, que a ministra não esteja hoje aqui. E agradecemos muito a Jean, a sua valentia, o seu trabalho na defesa dos direitos, e valoramos muito positivamente que siga na luta, porque a sua luta também é a nossa luta aqui, num parlamento no que no mês de outubro aprovou uma resolução contra o fascismo. E há uma parte da direita desta Câmara que impediu que houver, durante meses, um debate sobre o Brasil. Isso sim, outros países estão muito interessados neles. Mas quando se fala do Brasil, que é o maior sócio estratégico da América Latina, eles calam e calam. E nós, por isso, hoje, também queríamos que você estivesse aqui e terá também a nossa proteção como defensores de direitos humanos. A democracia está em questão no Brasil. E nós só queremos transmitir, eu não vou fazer pergunta, porque você já falou. Eu vou simplesmente apoiar que você está na defesa da democracia, na defesa dos direitos e, sobretudo, da liberdade. Assim que muito obrigada como deputada livre, porque eu não gostaria de estar na sua situação e tenho toda a nossa empatia. Ignacio. Ignacio. Presidente, yo también quisiera saludar la Obrigado, Sr. Presidente. Também eu gostaria de saudar o Sr. Willis. É importante aqui distinguir 2 aspectos da sua intervenção. Um deles tem a ver com tudo o que tem a ver com as questões dos direitos humanos, liberdades fundamentais e violência no Brasil. E outra tem a ver com as opiniões políticas. É óbvio que a situação dos direitos humanos no Brasil é passível de melhorias e eu condeno declaradamente qualquer violência ou qualquer ataque a uma pessoa por razões de identidade sexual ou opinião política. É importante respeitar a posição de cada um
e é preciso estar atento à questão das ameaças. Eu gostaria de partilhar consigo hoje que o meu carro foi alvo de uma bomba terrorista da ETA e eu aqui em Bruxelas recebi uma carta bomba com ameaças. Isto em 2005 eu tomei a decisão de não me demitir nem aceitar estas ameaças. Neste sentido, e no que toca às opiniões políticas, eu penso que quando se defende o argumento que uma pessoa não tem o apoio maioritário dos seus cidadãos, ou porque não tem um programa eleitoral, ou porque a sua eleição tem por base fake news, ou por outra razão, podia-se apresentar aqui o dedo a muitas pessoas. O Sr. Assis realçou as diferenças entre Trump e Bolsonaro, mas todos vemos o que é que se passa com o Brexit e ninguém contestaria a legitimidade da eleição do Presidente dos Estados Unidos. Eu não partilho essa opinião da Sra. Rousseff quando diz que foi vítima de um golpe de Estado. Foi vítima de uma decisão do Senado, segundo um preceito constitucional, e pronto, isto são opiniões políticas discutíveis. O senhor está num lado do espectro político e há pessoas que interpretam as coisas de outra forma. Duas perguntas muito concretas. Acha que a situação de violência que o Sr. Assis, que é o Presidente da Delegação para o Mercosul, e que eu e outros colegas vimos em novembro, antes da tomada de posse do Sr. Bolsonaro, onde a polícia nos recomendou que não fôssemos a um evento oficial porque não poderia garantir a nossa segurança, acha que isto é da responsabilidade do Sr. Bolsonaro, que tomou posse em janeiro? E que a situação dos direitos humanos no Brasil e dos povos indígenas é da responsabilidade de um presidente que assumiu funções aqui há 3 meses? Outra pergunta também para situar um pouco aqui a sua presença. Gostaria de saber qual é a sua abordagem aos acordos de comércio livre. Acha que estes acordos são positivos ou não? Acha que as paredes, obstáculos comerciais, etc., se opõem aos desejos de liberdade das pessoas? Houve colegas que falaram na palavra progresso, que está inscrita na bandeira do Brasil. Eu gostaria de saber qual a sua posição para poder, de forma lógica, aprofundar e conhecer melhor as razões da sua presença. E eu acho que é importante eliminar qualquer ameaça, qualquer limitação que se possa sofrer no exercício das suas funções. Muito obrigado. Matias, por favor. Marisa. Só um minuto, portanto, vou ser mesmo rápida. Não vou colocar questões. Estou aqui para expressar a minha total solidariedade com o ex-deputado João Willis. Já tivemos algumas lutas comuns no passado, seguramente que teremos muitas lutas comuns pela frente. Como já foi dito, é um dos rostos da coragem e do pôr-se de pé frente àquilo que é a ameaça à democracia que se vive atualmente no Brasil. Com muito apreço, querido Inácio Salafranca, muito apreço mesmo, o facto do João Willis estar aqui hoje como exilado político não é matéria de opinião, é matéria de facto. E eu gostava muito de poder encontrá-lo aqui noutra qualidade e esperei poder encontrá-lo aqui noutra qualidade várias vezes, mas não enquanto exilado político. E é essa a diferença, é que nós podemos discutir de facto as nossas divergências políticas e as nossas opiniões políticas, ele não pode fazê-lo para o local onde foi eleito legitimamente. E é essa a diferença. Portanto, eu queria só mesmo expressar a minha total solidariedade, tal como a Ana referir que nesta casa há muitos amigos e muitas amigas, e também tens a nossa proteção, e eu vou ter que retirar-me porque tenho um evento, e vamos discutir hoje aqui nesta casa também os direitos dos povos indígenas no Brasil e as ameaças à floresta da Amazónia, portanto, há muitas coisas que estão na agenda e que devem estar. A única coisa que não devia estar era o teu exílio, mas obrigada por estares aqui, bem-vindo, e que venhas noutra qualidade em breve, que é sinal que a democracia ganhou ao medo e que a justiça ganhou à ameaça. Obrigada. Grazie. Abbiamo qui Muito obrigado.
Temos connosco o embaixador brasileiro, Marco, se puder intervir, dou-lhe 2 minutos. Senhor embaixador Marco Galvaro. Thank you. Thank you, Chair, and members of the subcommittee for... Obrigado, membros desta subcomissão, pela oportunidade de estar aqui. Começando por uma nota pessoal, tenho 60 anos. Quando eu estava no ensino secundário na universidade, eu nunca acreditei que pouco depois o Brasil começasse a transformar na democracia dinâmica e intensa que temos agora. Uma das maiores democracias do mundo. E é importante não esquecer isto. E, portanto, é com grande surpresa ver que esta subcomissão inclui o Brasil na ordem de trabalhos de hoje. Porque não há muitos temas relacionados com o Brasil nos últimos anos aqui nesta subcomissão, tirando questões relacionadas com diálogos bilaterais e visitas em relação a questões específicas. E, portanto, a inclusão aqui do Brasil parece ser um desvio da norma. E o objetivo é trazer para este fórum os nossos debates políticos. Nós somos uma democracia forte, Sr. Presidente, não só porque temos eleições livres e muito concorridas de 2 em 2 anos. Como sabe, realizar eleições não chega. É imperativo que sejam eleições livres, como no Brasil, mas também que se respeite o seu resultado, como sendo a expressão da maioria que se exprime. E isso aplica-se ao Presidente Bolsonaro, claro está. À sua eleição de outubro último, ele recebeu 58 milhões de votos e não participou em debates porque estava a convalescer depois de um atentado à sua vida. Somos uma democracia forte porque desenvolvemos instituições fortes, temos uma legislatura forte, independente, um poder judicial também independente e também o Ministério Público independente. Temos liberdade de expressão, somos uma sociedade pluralista, os cidadãos podem se organizar livremente, podem manifestar-se e protestar e dizer de sua justiça. No Brasil, a imprensa é livre de opinar. Será que temos problemas? Sim, temos. Não os resolvemos todos, isso não acontece. Ninguém no mundo os resolve todos. Mas a democracia é a via do Brasil, estamos a melhorar o nosso sistema e queremos lidar abertamente com e ultrapassar os desafios com que nos deparamos. A pobreza, a desigualdade, desafios como serviços de saúde inadequados, habitação para os mais carenciados, desafios como níveis inaceitáveis de violência criminosa relacionados com o tráfico de armas e o crime organizado, desafios como relações corruptas entre interesses públicos e privados que contribuem claramente para a pobreza e a frustração dos pobres, que atrasam o desenvolvimento no sentido de uma prosperidade. Até recentemente, a impunidade era a ideia que era o tema em que pensavam os brasileiros quando se falava de corrupção. Já não acontece graças ao reforço das nossas instituições democráticas. Também estamos a evoluir noutras frentes, como, por exemplo, a investigação e o castigo e a punição do crime violento. É um esforço que está a ganhar dimensão, quanto mais não seja porque foi isso que os eleitores exigiram dos oficiais eleitos e das agências públicas. Demorou 1 ano, houve uma investigação complexa, mas os assassinos de Anderson Gomes e Marielle Franco foram identificados, foram detidos e foram acusados de homicídio. As investigações ainda estão a decorrer. Quanto à situação do antigo congressista Willis, as ameaças dirigidas a ele e à sua família levaram a investigações e medidas de proteção constantes. O Estado brasileiro deu resposta e continua a dar resposta aos pedidos que ele fez diante da Comissão Interamericana. Há a democracia no Brasil e o primado do direito. Os brasileiros cada vez mais pediram às instituições e às suas agências que melhorem o cumprimento da lei e que exijam o cumprimento de todas as leis por parte de todos, sem exceção. E estou a falar da Constituição e de toda a legislação que temos que se dirige aos direitos humanos no nosso país. Quanto à questão dos povos indígenas, de que se falou, há agora um universo
aproximado de 800 pessoas, quase metade das quais vivem em zonas urbanas. O território demarcado destinado aos indígenas, 402 zonas, representam 13% do território nacional do Brasil. Isto é o equivalente à Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, todos juntos. A mudança do gabinete responsável por estas terras não muda nada, nenhum destes factos. E, por fim, concluindo, eu tenho a dizer, atenção, isto não foram notas que alguém me escreveu, fui eu que escrevi, eu sou um cidadão brasileiro, sou cidadão de uma democracia e nasci ainda antes da democracia. Em conclusão, enquanto funcionário público de 40 anos no Brasil, servi 9 presidentes de forma sucessiva e posso dizer que o nosso país evoluiu muito quanto aos direitos humanos. É claro que ainda há problemas e temos muito caminho a percorrer, mas o nosso caminho é claro, é o caminho da liberdade, da democracia e do primado do direito. Muito obrigado pela vossa atenção. Grazie. Mi consenta. Muito obrigado. Senhor Embaixador, permita-me dizer-lhe só o seguinte. Neste nosso debate, nesta discussão, ninguém pôs em causa a legitimidade do resultado das eleições no Brasil, mas sim o comportamento de um presidente. Vou-lhe dar um exemplo. A celebração do golpe de Estado de 1974. Perdão, 1964 é que nós consideramos ser algo muito preocupante. Faça a favor, tem a palavra. Muito obrigado. Foram muitas perguntas, vou tentar responder no pouco tempo que eu tenho. Vou começar respondendo ao embaixador que está cumprindo, claro, a sua função e apresentou um discurso muito parecido com o da embaixadora do Brasil junto à ONU, que me assediou em pleno painel que discutia o avanço do populismo e do autoritarismo no mundo. Um discurso muito parecido de dizer que o Brasil é uma democracia fortalecida e que as instituições estão funcionando e estão fortes. Isso sim é uma questão de opinião e de perspectiva. No Brasil, há 70 mil homicídios por ano, números de guerra, e as vítimas desses homicídios são as pessoas pobres e pretas. As prisões estão lotadas de pessoas pretas e pobres. Muitas delas estão presas injustamente e outras não passaram nem por processo para dizer que as instituições estão funcionando. A Operação Lava Jato queria agora, através de uma fundação ilegal, se apropriar de 2,5 bilhões recuperados da Petrobras para uso privado. A Lava Jato prendeu petistas envolvidos em corrupção, mas seguem outros notórios corruptos livres no Brasil. As pessoas foram para as ruas demandar pelo fim do STF, do Supremo Tribunal Federal, pelo fim da Corte Constitucional. Acha que o Brasil pode viver sem Corte Constitucional. Tudo isso estimulado pelo presidente da República e seus filhos. O presidente da República elogiou 2 facínoras que cometeram crimes contra a humanidade, Stroessner, no Paraguai, inclusive acusado de estupros sucessivos e de exploração sexual de crianças e adolescentes, e elogiou Pinochet. Elogiou também Brilhante Ustra. Aliás, dedicou seu voto a Brilhante Ustra no dia do impeachment da Dilma Rousseff. O presidente se mostra muito preocupado com a ditadura na Venezuela. E, de fato, na minha opinião, há uma ditadura na Venezuela. Mas é hipócrita criticar a ditadura na Venezuela e elogiar a ditadura no Brasil, inclusive convocando as Forças Armadas a comemorarem, a celebrarem o golpe de 64, que resultou em 21 anos de ditadura, que praticou um terrorismo de Estado absurdo. Não é uma questão de opinião. Contra fatos não há argumentos. Aqui eu não emiti nenhuma opinião. A gente pode aceitar o resultado das urnas. Tanto aceitamos que ele continua presidente. Entretanto, ele e outras forças políticas não aceitaram o resultado das urnas com Dilma Rousseff e depuseram a Dilma num golpe parlamentar. Ou seja, não somos nós que somos golpistas. Agora, aceitar o resultado das urnas não quer dizer deixar de criticar eleições baseadas em fake news, eleições baseadas em discursos de ódio proferidos contra minorias. Pode-se chamar isso de qualquer coisa, menos de uma democracia de verdade. Aí sim, nós temos uma divergência de perspectiva e claro, cada um de nós está cumprindo o seu papel.
eu sou um defensor de direitos humanos, um deputado, um parlamentar eleito por 3 mandatos, para 3 mandatos consecutivos e não pude assumir por conta de ameaças de morte. As organizações criminosas, as milícias no Rio de Janeiro não são uma abstração, são uma verdade. E como é uma verdade também as relações das milícias com o presidente da República e seus filhos. O filho do presidente é acusado de um esquema de corrupção que envolve um sujeito que pertence às milícias que está foragido. Um esquema de corrupção ainda não explicado. E, como eu disse, o sicário que executou Marielle Franco com 4 tiros na cara, uma rajada de metralhadora, matando também o motorista, era vizinho do presidente e estava em posse de 117 fuzis. Contra fatos, não há argumentos. Nós esperamos que as investigações acerca do assassinato de Marielle não apresentem apenas os sicários que receberam dinheiro para matá-la. Nós queremos descobrir quem mandou matar Marielle. Quem mandou matar é o mais importante. O assassinato de Marielle é o paroxismo de que a democracia no Brasil está esgaçada, embora algumas pessoas queiram dizer que estamos vivendo numa democracia plena e fortalecida. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez uma ação de campanha que foi quebrar uma placa em homenagem a Marielle Franco. É curioso que no lugar onde Marielle Franco foi executada, o governador, em sua campanha, tenha quebrado a placa em homenagem a ela e tenha sido beneficiado com as fake news que difamaram a memória de Marielle. E agora, em Paris, a prefeita vai inaugurar um espaço em homenagem a Marielle Franco. Eu posso dizer que Paris, sim, é uma democracia e se importa com a execução de uma parlamentar eleita numa emboscada que até hoje não foi explicada. A minha família continua no Brasil. Eu sou um homem honesto, era um deputado honesto, sou um homem honesto, minha família é muito humilde. Eu nasci na extrema pobreza, passei fome na minha vida, água corrente foi chegar na minha casa quando eu tinha 12 anos, e desde os 10 anos de idade que eu trabalho. Eu não pertenço às capitanias hereditárias, eu não pertenço às oligarquias políticas. Eu me elegi deputado graças ao meu trabalho de ativista. Então, a minha família é uma família simples, que não conta com outra proteção. Eu saí do país para me proteger e, ao mesmo tempo, proteger minha família. Mas eu tenho ido a diferentes instituições e falado com diferentes autoridades na Europa, porque qualquer coisa que aconteça à minha família, nós sabemos onde procurar. Nós sabemos quem são os culpados. Eu não vou deixar de cumprir essa função aqui, de defender os direitos humanos, de defender a democracia. Eu sou um defensor da democracia. Eu defendo os direitos humanos. Eu não considero que direitos humanos são direitos de bandidos. Eu aceito a oposição política. Inclusive, aceitei durante 8 anos a oposição, que eu vou chamar de oposição para ser polido, de Jair Bolsonaro contra mim na Câmara dos Deputados. Se tratava de insulto e assédio moral permanente contra mim e de difamação. Quanto às relações sobre o livre comércio, bom, eu tenho uma formação política muito sui generis. Eu venho do movimento pastoral da Igreja Católica, portanto, o movimento pastoral bebia da fonte do cristianismo primitivo, e o cristianismo primitivo dizia que os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Consideravam que as riquezas do mundo pertencem a todos e todas, e, portanto, o que for ativo público, riqueza, deveria ser explorado em benefício da maioria. Então, se o livre comércio não prejudicar políticas públicas de justiça social, de equidade, sobretudo de equidade de gênero, se os acordos comerciais não garantirem que permaneça na presidência da República um lunático que odeia minorias, inclusive com ministros, como o ministro das Relações Exteriores, que é terraplanista, acredita que a Terra é plana, e acha que o movimento LGBT no mundo é uma conspiração marxista para impedir a volta do menino Jesus, ou a ministra Damares dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, uma mentirosa compulsiva, que disse que, na Holanda, devido à ideologia de gênero, professores masturbavam bebês, uma mentira escandalosa. Bom, se as relações comerciais não permitirem que esse estado de absurdo permaneça, ameaçando defensores de direitos humanos e ameaçando, sobretudo, populações vulneráveis como os povos indígenas, que estão, de fato, ameaçados porque há uma aliança
as forças políticas que deram a vitória a Bolsonaro são forças que querem estender seus negócios às reservas florestais, onde estão os povos indígenas. Nós sabemos o quanto a floresta amazônica é fundamental para o equilíbrio do clima no mundo. Nós sabemos que não é uma questão só nossa do Brasil, mas é uma questão mundial. O aquecimento global é um fato, as mudanças climáticas também, embora o presidente da República e seus filhos neguem as mudanças climáticas e o aquecimento global. Então, os povos indígenas correm risco e não querem sequer denunciar porque temem as retaliações que vão vir contra eles. Recentemente, uma liderança ambientalista do Pará foi assassinada há 2 semanas. É óbvio que essa violência que tem aumentado, que tem sido deflagrada de uma maneira absurda no Brasil, e só para vocês terem uma ideia, um sujeito matou uma travesti no Brasil e arrancou o coração dela e colocou uma imagem de uma santa no lugar. E quando a polícia perguntou para ele por que ele fez isso, ele disse ela não era uma pessoa, era um demônio. Esse discurso é o discurso de lideranças religiosas, fundamentalistas, homofóbicas, que apoiaram e compõem o governo Bolsonaro. Bom, é isso. Eu espero ter conseguido responder tudo. Muito obrigado, mais uma vez, pelo espaço. Muito obrigado, presidente. Grazie davvero per la Um grande obrigado pela sua presença, por esta troca de opiniões que foi muito interessante.